Olá, meus queridos alunos. Mais uma vez nós estamos aqui nesse sistema de aulas gravado para que nós possamos retomar a discussão sobre a civilização egípcia. Agora, utilizando o livro didático de vocês, e por esse motivo eu gostaria que vocês pegassem o livro didático de vocês e fossem para a página 434, livro 2 de História, 434. Aí, chegando na página 434, vocês verão aí um subtópico dentro do capítulo, que é o mundo antigo, que fala sobre a Mesopotâmia e o Egito. Falamos sobre a Mesopotâmia, agora falaremos sobre a civilização egípcia. É claro que essa não é nossa primeira aula, nós tivemos já a semana passada a aula, só que na semana passada eu tratei sobre a questão do Egito Antigo a partir de uns mapas, a partir da necessidade de lhes localizar geograficamente sobre a região do Egito Antigo. Pois bem, na semana passada nós de certa forma tínhamos como objetivo principal que você entendesse algumas características da civilização egípcia a partir dos seus passos geográficos. E quando eu me refiro ao espaço geográfico, eu estou me referindo ao seu ponto de localização no continente africano. Sim, africano, porque o Egito é a África. Por mais que nós tenhamos uma concepção errada e erroneamente de que a África não tem evolução, nós temos que entender que a África tem evolução sim. E o Egito é a mostragem direta de que a África não só tem o que nós costumamos ouvir. Bom, vamos lá. Então você já sabe que o Egito é na África e também já sabe, e agora tem que reforçar isso, que o Egito é uma civilização que não se pode falar sobre ela sem atrelar ela ao rio Nilo. Então o rio Nilo, assim como o rio Tigres e Eufrates, é fator essencial para o desenvolvimento dessa civilização tão complexa que foi a civilização egípcia. Aí você me acompanha. A sociedade egípcia é uma das mais reconhecidas na história da humanidade. O domínio da natureza, sobretudo do rio Nilo, é claro que isso é muito genérico, domínio sobre a natureza e sobre o rio Nilo. Isso é muito genérico, isso é só para que você tenha uma referência, porque ninguém domina a natureza, você consegue conviver até certo ponto com ela. O fato é que o rio Nilo promoveu o desenvolvimento de uma sociedade organizada, na qual a autoridade política se misturava com o poder religioso. A partir de um dado momento, um determinado líder religioso assume o papel de líder da religião e líder político. Baseada na natureza, ao mesmo tempo que promovia o controle da população, auxiliou no desenvolvimento da medicina. Então, essa é a primeira parte. Você pode observar aí a grande esfinge e a pirâmide de Gizé como abertura do nosso conteúdo, mas nós iremos mais adiante. Aí vamos por parte aqui. Durante milhares de anos, os caçadores-coletores, habitantes das margens do rio Nilo,
passaram do nomadismo para o sedentarismo. Ou seja, o rio Nilo propõe essa transformação, assim como o rio Tigres e Eufrates. Ora, professor, então as primeiras civilizações surgem aonde? Aí eu vou reforçar, na Mesopotâmia e, consequentemente, no Egito Antigo. São concomitantes um ao outro. O uso do rio pelos grupos humanos contribuiu para que esse processo ocorresse, pois com as margens férteis foi possível praticar agricultura e alimentar grupos cada vez maiores. O rio também possibilitou a pesca e a navegação, o que mais tarde permitiria a realização do comércio interno e externo. Ou seja, os rios, os quais nós estamos tratando, tanto no assunto da Mesopotâmia como da civilização egípcia, é essencial para que haja desenvolvimento tanto da prática da prática agrícola, quanto posteriormente comércio e transporte de mercadorias a partir dos seus leitos. Nas margens do rio Nilo, o papiro crescia. Ao lado, você verá a tradução, o que é o papiro, no próprio seu livro aí está dizendo: papiro é originada nas margens, se origina nas margens do rio, sua folha era utilizada como suporte de escrita e pintura. É uma espécie de junco, papiro, o qual, trabalhado, formava uma superfície capaz de ser utilizada como papel, se pudesse se escrever. Então, dentro dessa concepção, o Egito teve uma das civilizações mais antigas da humanidade, a região contava com disponibilidade de recursos de ambiente natural e sua posição geográfica era privilegiada, o que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura local. Segundo o historiador grego Heródoto, mais uma vez, o cara que vem a batizar a Mesopotâmia também vai de alguma forma externar uma opinião sua relacionada ao Egito Antigo. Ele diz: o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, ele enfatiza de maneira incisiva que só existe civilização egípcia graças ao Nilo. O Nilo, que era considerado como sagrado, e durante todo o Egito Antigo, durante todo o período em que se reinou o modelo de política egípcia, o qual nós estamos tratando, foi tratado como sagrado. Com o desenvolvimento agrícola e a especialização do trabalho, algumas das pequenas comunidades se tornaram cidades, o que ocasionou a união de dois grandes reinos: o Alto Egito, com a capital em Tebas, o Baixo Egito, com a capital em Mênfis. O governo dos povos era a responsabilidade do faraó. Primeiro, essa questão tem que ficar clara. Existia duas regiões, nós tratamos na aula passada. Existia duas regiões, o Alto Egito e o Baixo Egito. Tanto o Baixo Egito quanto o Alto Egito, cada uma tinha suas cidades e eram governadas por reis. Só que em um dado momento, tanto o Egito Antigo, o Baixo Egito, como o Alto Egito, era dominado por um único homem. Aí você disse: por quê, professor? Porque esse cara conquistou todo o Baixo Egito, nós vimos na aula passada, e se autodenominou faraó. Então, não tinha faraó antigamente não, professor? Não, o que existia era um rei.
Só que a partir da unificação do Baixo e do Antigo Egito, esse rei que conquistou se autodenominou Faraó. Faraó, que era na crença egípcia como a reencarnação do deus Horus, se tornou tão poderoso que se tornou a reencarnação do deus Horus, que é o filho de Ra, deus do sol, a supremacia da luz na terra. Então, o sol, o único proprietário de terra e das riquezas, o faraó era ao mesmo tempo um rei, um deus vivo, representava a maior autoridade política e militar. Ou seja, o faraó era o cara. Então, para governar o território, o faraó precisava de ajudantes. E esses ajudantes, que eram os seus funcionários, mas eu destaco aqui a atenção para os sacerdotes, desenvolveram uma escrita chamada hieroglífica. O que são os hieroglifos? São figuras que representam o que se quer dizer. Certo, pessoal? Os hieroglifos eram uma única fonte de escrita lá? Não. Havia também uma escrita chamada hierática, que significa uma escrita sacerdotal. Era utilizada pelo sacerdote para que, de certa forma, fizesse o controle do que se queria tratar. O fato era que quem sabia ler e escrever não era todo mundo. Quem sabia ler e escrever eram os sacerdotes, e sabendo ler e escrever tinha um cargo de confiança dentro da hierarquia faraônica. Com base na realidade em que vivia, sobretudo com a influência da natureza, os egípcios representavam seus deuses de diferentes maneiras. Há pinturas que apresentam com o corpo e a cabeça do animal, com o corpo inteiro de animal, com o corpo todo. Com base nessas construções, elaboravam mitos e lendas para explicar os fenômenos da natureza. Ou seja, aí fica claro que os egípcios eram politeístas e acreditavam nas forças da natureza. E para isso, atribuíam a essas forças da natureza a influência de vários deuses. Os escritos egípcios eram comumente registrados como visto anteriormente no papiro. No entanto, haviam outras superfícies destinadas à inscrição, entre elas estrelas, grandes blocos de pedra. Um importante exemplo desse suporte gráfico é a pedra de Roseta, fragmento de uma estrela que mede cerca de 114 centímetros de altura e 72 de largura, pesando aproximadamente 3/4 de tonelada. A pedra está gravada com 3 formas de escrita, uma delas é o grego, e a outra é a hieroglífica, e a terceira é a demótica, sistema de registro mais popular. Ou seja, nessa primeira parte, assim como na aula anterior, nós tratamos de maneira introdutória sobre a questão dos egípcios antigos. Partindo dessa premissa, gostaria que vocês respondessem o jogo rápido que se encontra na página 434 e postassem no meu privado, meninos e meninas aí, por favor. Ou seja, respondam a questão jogo rápido. Perdão, na questão da página aí, viu? É 436. Você poste aí no meu privado e eu espero que eu tenha sido compreendido. Até a próxima aula. Deixe seu like e tchau, tchau.